palavra que nos dirigimos a Ti é: perdoa as nossas falhas, lava-nos com Teu sangue, envia Teus serafins aqui entre nós e purifica-nos para que o nosso culto seja recebido. Abençoe a vida de todos que estão aqui e os que estão em casa, ao redor da nação e do mundo. Que a bênção do Teu nome, Senhor Jesus, seja sobre as nossas vidas. Nós oramos, nos entregamos e Te pedimos: seja misericordioso conosco e que a Tua graça nos baste. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Senhor, envia Teus serafins, toca em nós aqui hoje à noite. Glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Shalom, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu gosto de Jesus. Amém. Alguém gosta de Jesus? A gente, às vezes, pensa que Jesus sempre gostou de estar com grandes multidões. Mas ele, às vezes, gostava de estar com 3, com 1, com os 12. Então, eu estou acostumado a estar onde Jesus está. Amém. Já estive muitas vezes em grandes multidões, mas já estive falando com uma pessoa, 2, e sempre onde Jesus está, a bênção chega. Amém. Eu espero que ninguém que está aqui ou que está em casa no espírito do culto fique sem ser abençoado. Só isto. Amém? Versos 46 do capítulo 6, eu devo dizer que estas escrituras foram as escrituras que eu li hoje de manhã. Hoje, quando acordei de manhã, eu já disse aqui, não estou falando isso para ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário, mas eu respeito tanto a palavra, e a gente parece que não percebe isto, mas é assim. O irmão Brana, quando ia viajar, e a mulher dele arrumava a mala de viagem, a última coisa que ele colocava na mala era a Bíblia, para que ela ficasse por cima de tudo. Amém. E ele nunca aceitou colocar nada acima da Bíblia na casa dele, nenhum papel assim ele aceitava estar em cima da Bíblia. Ele sempre teve a Bíblia acima de tudo. Amém? Amém? Então eu aprendi isto e vivo assim, respeito assim, sabe? Não coloco livro de cântico, não coloco nada acima da Bíblia. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. E há pessoas que a palavra de Deus está valendo tão pouco que às vezes fica na casa encostada, empoeirada por meses. Há outros que acham que cumpriram a obrigação quando pegam a Bíblia e lêem um versículo. Parece que cumpriu o papel da incumbência religiosa. Mas experimente colocar a Bíblia antes de tudo na sua vida. Experimente levantar um pouco mais cedo
para você ter uma leitura tranquila da Bíblia. Você vai ver o quanto sua vida vai ser melhorada. Amém? Amém? Amém. Aqui no Brasil nós tivemos um dos homens mais cultos desta nação, foi um baiano chamado Rui Barbosa. E conta-se que uma vez a sua secretária estava arrumando a sua biblioteca, colocando os livros em ordem no seu escritório, e virou para ele e disse: Doutor Rui, onde o senhor quer que coloque a Bíblia? E ele respondeu assim, dessa maneira: em qualquer lugar. Disse: como? Disse: se você, essa foi a ideia do respeito, se você colocar a Bíblia por baixo de todos os outros livros, ela vai ser o fundamento. Se você colocá-la no meio, ela vai ser a direção. E se você colocá-la em cima, ela é a coroa de todos os livros. Isto foi um homem, um dos grandes juristas do Brasil, um dos grandes intelectuais, senador da República, quando os senadores eram senadores, Rui Barbosa, muito intelectual, tinha um respeito muito grande pela Bíblia. E eu já contei essa história de que um pastor foi convidado para ir num jantar na casa de uns irmãos. E aquele pastor foi e jantou ali. Quando terminou o jantar, veio a sobremesa. E aí aquela família tinha uma colher de ouro, pequeninha, que era uma relíquia de família. E colocaram a sobremesa e colocaram aquela colherzinha para o pastor. Quando terminou a refeição, que eles foram embora, aí a irmã sentiu falta da colherzinha de ouro. Desapareceu. Mas será que o pastor roubou a colher de ouro? Eu acho que o pastor roubou. O pastor levou porque a colherzinha de ouro desapareceu. E passaram-se 60 dias e aquela irmã estava intrigada com aquilo. Aí ela encontrou com o pastor e disse: pastor, o senhor não me leva a mal não, mas eu queria te fazer uma pergunta. O senhor não pegou aquela colherzinha de ouro por engano, não, e levou? Ele disse: não, irmã. Quando a senhora chegar em casa, a senhora procura estar no meio das páginas da Bíblia. Fazia 60 dias que ela não pegava na Bíblia. A colherzinha ele guardou lá na Bíblia, sabe? Para que ela pudesse então voltar para casa e entender quanto tempo faz. Tem um hino que eu falo para vocês, a senhora canta muito bonita, mas tem um hino que me toca muito. Quanto tempo já faz que não falas com Deus? Vocês conhecem? Esse é um hino bem antigo. Chega, me arrepiei todinho de lembrar dele. Mas, então a gente precisa aprender a ter aproximação de Deus. Sabe? A gente precisa ter aproximação de Deus. E eu sou uma pessoa, se eu falar isso aqui, vocês vão pensar: não, o pastor é muito humilde. Não é não. Mas eu entrei nesse escritório aqui e me ajoelhei para orar. Quando eu me ajoelhei para orar, eu achei que estava muito pouco. Aí eu queria botar minha boca no pó. E eu tentei me ficar de cócoras assim, botar a cara no pó. A pressão parece que dá gordura, não sei. Parece que dá uma pressão na cabeça. Eu disse: o jeito aqui vai ser deitar nesse chão, porque eu quero botar minha cara no pó. Aqui hoje à noite. Então, para mim, eu não tenho dificuldade nenhuma de botar minha cara no pó, porque acho que é o lugar que eu preciso estar. É lá embaixo, porque aqui nesta noite só tem um que é importante: o Senhor Jesus. Amém!
Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu quero dizer para vocês que eu não me incomodo se eu tiver que pregar para 2 pessoas. Aliás, eu só quero pregar para uma pessoa aqui hoje à noite, só para uma, para você. Eu não quero pregar, eu já comecei falando com você, eu não estou falando, eu estou querendo pregar para você. Então isto é uma coisa assim, aprenda a ter seus momentos, a sua aproximação com Deus e a sua vida vai mudar. Esse capítulo aqui hoje, ele me ensinou muita coisa. Eu já li isso muitas vezes. Todos nós já lemos este capítulo. Eu acho que a maioria dos irmãos já leram. O Evangelho de Lucas é um evangelho diferenciado. Desculpe fazer vocês ficarem em pé, eu vou ler, um pouquinho vocês vão sentar. E eu vou continuar em pé, né? Mas o Evangelho de Lucas é um evangelho diferente dos demais evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e João foram discípulos, estiveram com Jesus passo a passo. Lucas não. Lucas é um dos convertidos de Paulo, uma das viagens missionárias. E Lucas era um médico, era um homem culto, intelectual, e que deixou a medicina para seguir a Paulo. Parecia um desvaneio, parecia uma loucura. Ele deixou a sua profissão para seguir um Paulo que era considerado um paroleiro, um conversador, um agitador. Mas ele abandonou tudo porque ele viu em Paulo, sabe o que ele viu em Paulo? Jesus novamente. Porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele viu em Paulo Jesus. Eu queria que você tivesse aqui hoje à noite, porque a gente às vezes espera que onde Jesus está, há sempre uma explosão. E às vezes onde Jesus está, parece que as coisas ficam quietas também. Eu gosto muito de ver o povo vibrar, porque é da minha natureza. Mas eu tenho certeza que há horas que você precisa parar para entender o que Jesus está fazendo, ou então você nunca entenderá quem é o Jesus que você diz que serve, que ama. Vamos ler aqui a Bíblia. Não estou com a intenção de pregar um sermão, estou com uma intenção de meditar com vocês este capítulo como Jesus falou. Como Jesus falou. Verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei o que eu vos digo? Se não fazeis o que eu vos digo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto concorrente àquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Senhor Jesus, toma lugar aqui entre nós. E da mesma maneira, como Lucas relatou estes acontecimentos, venha e fale aos nossos corações. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos.
Uma das piores coisas, deixa eu ver todo mundo assentar. Ontem nós tínhamos mais pessoas aqui do que hoje, mas eu tenho certeza que quem Deus viu que estaria aqui, está aqui. Amém. Então, alguém acredita aqui na predestinação? Você não está aqui por acaso, você só está aqui porque Deus te viu aqui. Te viu aqui com a roupa que você está, te viu aqui assentado onde você está, e te viu aqui porque Ele quer falar com você. É por isso que você veio aqui. Porque uma das piores coisas que eu acredito que pode acontecer na vida de uma pessoa que vem à igreja é se tornar religioso. O religioso é apenas aquele que legaliza as coisas, legaliza-se. Eu sou ao pé da letra, comigo é assim. E ele não vai entender nunca o que é que Jesus realmente veio fazer. Em muitas ocasiões, Jesus parece que passou por cima da legalidade daquilo que estava escrito para ajudar uma pessoa necessitada. O princípio básico da vinda de Jesus aqui na terra foi usar comigo e com você de misericórdia. Amém. Se Jesus tivesse vindo para tomar a legalidade da lei ao pé da letra, para aplicar na vida daqueles com quem ele falou, ele teria condenado a todos. Então eu quero dizer para você que eu seria quem sabe o primeiro da fila a ser condenado. Mas ele não veio assim. Há poucos dias eu preguei sobre a mulher que foi apanhada em adultério e a legalidade da lei dizia assim: deve ser apedrejada. E ele passou por cima da legalidade da lei e disse: vocês querem apedrejar esta mulher? Aquele que entre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. O que ele fez? Ele sabia da condição de todos e sabia que a única maneira que ele tinha para salvar a vida daquela mulher era colocando todos nós no mesmo barco. Então, se era necessário usar a misericórdia, você veja que ela passou acima da legalidade do que estava escrito. Muitos escritores, talvez não seria nem próprio para falar isso, mas muitos estudiosos da Bíblia, escritores eruditos, eles atestam que esta escritura, como eles atestam também que Marcos 16 não faz parte do texto original de Marcos. Aquela parte, a Igreja Católica, os eruditos, os mestres, os teólogos, dizem que aquela parte assim, lembra que o irmão Branham falou isso? Disse: porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E uma senhora que enviou o filho para um seminário e adoeceu, quase morrendo, e o filho estava no seminário, quando voltou de lá, disse assim: mamãe, eu soube que a senhora adoeceu. Disse: muito, meu filho, tire à beira da morte. Mas aqui embaixo, perto da nossa casa, tem uma igrejinha. E eu fui lá e convidei o pastor, ou convidaram o pastor para vir orar por mim aqui. Ele veio e pôs as mãos sobre mim, conforme Marcos 16, e eu fui curado. Aí aquele seminarista olhou e disse assim: mas lá no seminário nós ensinamos que aquilo nem é inspirado. E a irmãzinha deu uma risada bem grande e disse: se Deus me curou com uma parte que não é inspirada, o que Ele vai fazer com aquilo que é inspirado?
Então quiseram dizer que aquela parte não é inspirada. E tem outra linha religiosa que diz que São João 8 também não é inspirado, ou São Mateus 8, agora me confundi, que esse caso da mulher que foi jogada nos pés de Jesus, não, esse texto não está lá no texto original, não. Mas aí os estudantes da Bíblia dizem, mas veja que aquilo não destoa em nada do que Jesus fez. Ele simplesmente passa por cima dos preceitos e preconceitos legalistas da religião e sempre estende graça ao necessitado. Portanto, se você está aqui hoje à noite e é necessitado dele, deixa eu lhe dizer, Jesus vai te ajudar. Independente. Então, este capítulo que nós estamos lendo aqui hoje à noite, se você quiser voltar lá no capítulo, lá no início, capítulo 6 do Evangelho de Lucas, ele começa com uma coisa simples. Não era lícito trabalhar no sábado. Não era lícito por causa do mandamento para guardar o sétimo dia, para guardar o sábado do Senhor. Não era lícito. E a grande questão foi exatamente esta, é que num dia de sábado, veja só, os discípulos iam e aí viram uma seara de milho. E eles estavam famintos. E eles entraram lá na seara e colheram algumas espigas. E a Bíblia diz que com a mão estavam debulhando e comendo aquele milho. E os religiosos, olha o que é religião, viu, irmão Arimateia? Os religiosos vieram e disseram, ei, como é que os seus discípulos estão comendo no dia de sábado? E Jesus, olhando para ele, disse, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Começa assim. Veja só o que ele foi. Aí ele disse, vocês nunca leram na vossa Bíblia de que Davi, o dia que estava com fome, e chegou lá no santuário e perguntou se tinha pães para comer, só tinha pão sagrado, que só comiam os sacerdotes. Ninguém podia comer aqueles pães senão os sacerdotes. Mas Davi estava com fome. E ele estava acompanhado com seus homens. E Jesus disse isso. E aquilo não era lícito. Mas por causa da sua fome, eles foram lá e comeram. E aquilo nunca foi condenação. Então imagine que Deus passa, às vezes, por cima de certas regras, de certos conceitos que a religião e que a nossa cabeça formaliza por causa de você. Quantos gostariam que Deus não tratasse com você aqui conforme você merece, mas que usasse com você aqui hoje à noite de misericórdia? Talvez você não mereça, mas eu quero dizer que duas coisas são bem parecidas, não sei se você já sabe discernir assim, entre o que é misericórdia e o que é graça. Graça ou misericórdia é a bondade de Deus estendida para você. E graça é aquilo que você recebe sem merecer. A misericórdia, gente, eu fico emocionado, viu? A misericórdia é oferecida a todos nós aqui. E a graça vai fazer por você hoje à noite o que você nunca mereceu. Ninguém nunca mereceu ser curado. Ninguém nunca mereceu ter vida eterna. Ninguém nunca mereceu. Gente, para um pouquinho aí. Nunca merecemos que numa noite como essa, Jesus, sabe quem é Jesus? O autor do universo, o Criador de todas as coisas, viesse estar aqui entre nós. Eu sei que Ele está aqui entre nós para fazer estas coisas que você vai vê-lo ensinar aqui no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Eu quero passar por cima daquilo que você nunca teve merecimento e quero te ajudar. Eu quero te dar hoje à noite, é assim que eu vejo esta escritura, o que você não merece, mas a graça, que é o favor que não merecemos, está aqui para nos ajudar. Então a primeira coisa que ele começa é dizendo, olha,
eu vou passar. E aí ele não somente fala, mas ele age. Havia naquele dia um homem que estava lá na sinagoga com a mão mirrada. A sua mão era mirrada. E Jesus, olhando para ele, não se importou com a crítica que alguém ia fazer para ele. Não se importou com a condenação. Era dia de sábado. Ele disse, escuta, no dia de sábado, é lícito fazer o bem ou o mal? Quer dizer, se eu tratar o meu irmão com indiferença, ainda que eu não fale, mas eu estou tratando, eu estou fazendo mal. Mas eu vim aqui, foi para fazer o bem. Ele olha para aquele homem, ei gente, não fica olhando para aquela história não. Qualquer pessoa que tem aqui um problema, que está atrofiando a sua vida, que não te deixa ser normal, seja doença, seja problema financeiro, seja problema de casa, ele está aqui. Ele é o mesmo Jesus. Ele é o mesmo Jesus que quer que você faça apenas um movimento. Eita, olha, ele quer que você faça apenas um movimento. E ele vai falar. Ele disse para aquele homem, estenda a mão. Só isto, ó, estenda a mão. Se o homem não estendesse a mão, não ia acontecer nada. Às vezes ele quer te abençoar. E ele disse, solta a tua fé aqui hoje à noite. Não fica preso a nenhum conceito, não fica preso a nenhuma nada que está, sabe, que está na sua mente que não pode acontecer, só libera a tua fé. Não deixa nada vir na sua cabeça. Agora sim, olha, é filho, é marido, sabe, é condição financeira, é problema espiritual, seja lá o que for. Estenda a tua mão agora. Estenda a tua mão agora. Tem alguém que quer estender a mão e falar aí, direcionar para a sua casa, para a sua família, para a sua vida? Ei, estenda a tua mão aí, porque ele vai dizer assim, sabe, se você quer ser abençoado, ele quer dizer a você, você está abençoado. Eu acredito que Jesus está aqui. Eu não quero ficar preso lá na história do passado. Hoje é uma noite de crescimento, de restauração, de recuperação, de mudança de estado de como você entrou aqui. Pode ter entrado triste, abatido, com problema, com doença. Ei, você não viu, Jesus está aqui entre nós. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Apenas confirme a tua palavra, Senhor, com prodígios, sinais e maravilhas de Jesus ressuscitado. Aleluia. Aleluia. Ele veio fazer o bem, não importa se alguém criticou. Glória a Deus. Depois o evangelista Lucas, depois deste episódio, você diz assim, Jesus está passando por cima de tudo para me ajudar. Alguém tem coragem de abrir a boca e dizer, Jesus está passando por cima de tudo, até daquilo que eu não mereço, veio me ajudar aqui hoje à noite. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Ei, o homem voltou diferente, você também vai voltar diferente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A próxima coisa que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, glória a Deus, nós vamos encontrar que Jesus, isso é uma coisa que ele fez, sabe? O povo não fez, mas ele fez. Ele passou a noite toda em oração. Talvez você não fez, mas ele orou. A noite toda ele orou. E a gente precisa de parar para ver essas coisas. Nós somos ensinados que tudo que nós fazemos, antes de fazer, devemos orar. Quem é que sabe disso? Amém. Quem é que sabe disso? Mas quantos de nós aqui temos coragem de dizer que nós oramos antes de fazer as coisas? Sabe assim,
Eu tive uma contrariedade com o irmão Arimateia. Eu vou abrir minha boca e vou falar com ele agora o que dá para falar aqui agora. Estou dando um exemplo, não é que eu tive não, viu? Irmão, eu não vou com a sua cara. Será que eu orei antes de tomar essa decisão? Não. Se você orasse, você nunca faria. Eu descobri um problema na vida do irmão. Se você orasse, você nunca comentaria. Então nós lemos aqui, por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu vos mando? Foi a leitura de Lucas, capítulo 6, verso 46. Como é que nós podemos dizer que Jesus é nosso Senhor se nós não seguimos os seus ensinamentos? Vocês não acham que nós nos transformamos em religiosos, não? Então ele passou a noite toda, sabe para quê, irmão José Menezes? Ele queria escolher 12 homens para pregar. Aí você diz, e passou a noite em oração e ainda escolheu um diabo. Leia aí no Evangelho, ele escolheu Pedro, Tiago, Mateus, e escolheu Judas. Sabe o que o irmão Branham diz? Tem alguém aqui que ainda crê que o irmão Branham é profeta? Amém. Ele disse, isto tomaria algum delinquente pior do que eu. Ele se considerou como um delinquente. Isto tomaria um delinquente pior do que eu para dizer, Senhor, por que o Senhor chamou este homem para o ministério? Entendam? Vocês estão me entendendo? Mas vocês estão olhando lá e eu estou olhando no presente. Eu estou olhando hoje. Por que o Senhor chamou esse homem para o ministério? Você é um delinquente. Cada um vai cumprir seu papel. Ele precisava de um Judas. É por isso que ele chamou Judas. Então eu quero dizer que todos nós somos chamados porque ele precisa de nós para cumprir o papel. Será que tem alguém com vontade de ser cristão aí? Amém. Olha, se tem uma coisa que Deus está precisando é de encontrar alguém que realmente queira. O livro Príncipe da Casa de Davi relata sobre a chamada de Judas. Havia um homem rico, poderoso, que morava no Egito, mas era judeu. E ele tinha vindo a Jerusalém para conhecer o ministério de João Batista. Sua filha estava escrevendo para ele sobre o ministério de João Batista. E quando ele foi para encontrar João Batista, ele encontrou um velho conhecido dele, que era Mateus. E Mateus era cobrador de impostos. E a pessoa que auxiliava Mateus se chamava Judas. O Mateus era o coletor, cobrador de impostos, e o Judas era o seu auxiliar que ia na casa do povo buscar o dinheiro. Ele era um homem de confiança de Mateus, e Mateus o apresentou a Jesus. Jesus chamou Mateus, apresentou aquele homem da sua confiança. Jesus sabia que ele era um ladrão, mas colocou ele lá. E disse, este é o camarada para cumprir o papel dele. Ele vai cumprir o papel que estava escrito. Vocês estão entendendo? Então nada acontece por acaso. Ele orou para escolher e ele viu aquele e chamou aquele. Ele escolheu aquele homem para cumprir aquilo. Aquilo seria mais tarde um exemplo para mim e para você. Então ele chamou aqueles 12, passou a noite em oração e escolheu. Eu quero dizer assim, eu sou pastor há muitos anos. Eu já ordenei algumas pessoas para o ministério e nunca fiz o que Jesus fez. De vez em quando eu estou com a cara quebrada. Porque fiz as coisas sem oração. Hoje é muito simples. A igreja às vezes se reúne e diz, nós queremos aquele irmão. E eu acho interessante. Não, nós queremos que aquele irmão seja nosso pastor, e você ordena aquilo porque é um pedido da igreja. Só que o irmão Branham vem e disse, muitas vezes a igreja tem uma decisão carnal. E você
faz aquele papel. Simplesmente você tem lá na frente problemas. Então eu quero só adiantar aqui a vocês que tudo que você for fazer na vida, primeiro dê uma brecada e disse: eu não orei sobre esse assunto. Eu não vou decidir sobre esse assunto sem primeiro ponderar isso aqui em oração. Amém. E orar é uma questão de confiar, sabe? É de entregar e confiar assim. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que já fez uma oração e não foi respondida ainda? Tem alguém que orou por uma causa, por um problema? Vocês estão com vergonha de levantar a mão? Tem alguém que está esperando Deus responder uma oração sua? Eu quero dizer para você o seguinte aqui hoje à noite: se você orou com o seu coração, vocês estão me vendo aqui, tão certo como vocês estão me vendo e me ouvindo, Deus vai te dar uma resposta. Deus jamais vai deixar a sua oração sem resposta. Jesus disse: tudo quanto pedirdes crendo, receberás. Não tem como. Então a questão é, o irmão Branham disse: nós só oramos quando nós cremos. Quando nós não oramos é porque não cremos. Aquele homem estava morrendo, sabe, com uma doença, e o irmão Branham foi chamado para orar por ele, e daqui um pouquinho ele estava sem alimentar, com câncer no estômago, e os médicos já haviam dito que estava acabado. Ele foi lá, orou por aquele homem, e o homem creu, e quando foi à tarde, o homem estava comendo. Sabe, ele disse: sabe por que eu orei? Porque eu creio. E sabe por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque eu creio. Amém. Eu, de meu coração, estou aqui orando. Agora mesmo eu estava deitado no chão, ali no escritório, com a boca no chão, orando por vocês. Amém. Sabe por que eu estava fazendo aquilo? Não era fazendo um teatro. Vocês não estavam lá. Eu não ia vir aqui falar isso, porque eu não saí do apartamento pensando que eu ia deitar ali, mas quando eu cheguei ali, me deu vontade, sabe? Fui movido para aquilo, botei a cara no chão e comecei a pensar no benefício que este culto seria na sua vida. E há pessoas que vieram aqui que poderia estar com uma vida mirrada, mas de hoje em diante vai estar. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Só fiz esta oração porque eu creio. E se do outro lado tiver uma esponja aí, sabe, que fala assim: isto é para mim. Foi por isso que eu disse no início do culto que eu só quero pregar para você. Eu não estou pregando para a multidão, estou pregando para você. Porque às vezes uma pessoa vem aqui, vem uma multidão, e assim, se é assim, gente, é assim. Quem é que já assistiu ou leu as mensagens? Tem uma multidão, 10.000 pessoas, o irmão Branham está aqui na plataforma, diz assim: o Espírito Santo, agora eu vejo o Espírito Santo lá na vida do Mateus. O irmão que está de lado ficou fora, mas o Mateus foi atingido. Então eu vejo que Deus está falando com alguém aqui. Que isto é para alguém aqui. Talvez a pessoa que está ao seu lado está voando, pensando longe, mas aquilo foi para você. E talvez você veio aqui apenas por vir, e você não sabia de nada, mas Deus quer te mudar hoje à noite. Deus quer ajudar você a ter uma outra vida. Você merecendo ou não merecendo, a graça vai fazer isto aqui por nós. A misericórdia veio para todos nós aqui hoje à noite. Glória a Deus. Jesus veio passar acima da linha de pensamento da religião e passa e atinge o seu coração. Glórias ao nome do Senhor. Então, depois do tópico seguinte, depois da oração, Jesus começa a falar sobre os bem-aventurados e os ais. Eita, gente. Coisa boa. Eu não sei se você quer que Jesus fale assim: ai de você que estava no culto,
ai de você que não prestou atenção, ai de você que não creu, ai de você que fez da Bíblia uma história, ai de você que não considera estas coisas. Ou ele vai falar, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que entrou aqui com a intenção de adorá-lo, de respeitá-lo, de melhorar a sua vida, de cumprir, ouvir e cumprir suas palavras. Glórias ao nome de Jesus. Bem-aventurado, que coisa boa. Eu quero estar entre os bem-aventurados. Mas ele disse assim, ai de vós ricos, que coisa incrível. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que buscam, né? Mas ai dos ricos. Você sabe que quando se fala em rico, tem que pensar que é dinheiro. Um dos maiores problemas, escute bem, uma das maiores doenças, um dos maiores venenos que acometeu o povo desta mensagem foi se considerar melhor do que os outros. Nós somos melhor do que as denominações? Não, nós não somos melhores, nós somos escolhidos. Amém. Não é porque você é melhor. Deus te chamou, não é porque você é melhor. Mas você sabe que às vezes Deus chama os piores? Ou não é? É verdade ou não é? Era ladrão, era prostituta, os melhores estavam lá com a religião, colarinho duro, todos eles muito santos, não tocavam nem numa palha no dia de sábado, sabe, prontos para fazer julgamento. E Jesus disse, ei, o julgamento que você usa com os outros é o mesmo que ele vai usar com você. É melhor você estender graça, é melhor você ser misericordioso, é melhor você entender que você não merece, mas Ele tem sido bom para nós. Se é assim, diga, o Senhor é bom para mim. Mas Ele disse, sabe, ai de vós ricos, sabe, olha, o povo da era de Laodiceia, não conheço ninguém na era de Laodiceia mais rico que o povo da mensagem. Eles dizem assim, sabe de uma coisa? Nós não precisamos de jejuar porque nós temos a palavra. Não precisamos de orar porque nós temos a revelação. Não precisamos de nada, nem de evangelizar, nós precisamos porque nós já estamos aqui. Eu sou eleito e o resto é tudo semente da serpente. Esse é um dos maiores pobrezas que eu conheço. É uma das maiores pobrezas que eu conheço. Nós estamos aqui por graça. Amém. É meu e é teu dever estender a mão para mais alguém. Amém. Nunca se considere melhor do que a pessoa que está caído, porque esse nunca foi o exemplo nem de Jesus e nem do profeta. Eita, gente. O irmão Brana chegou a dizer assim, eu não sou melhor do que o bêbado que está ali, e você não é melhor do que aquela prostituta que está rodando a bolsinha ali, ou daquele homem que está ali no pecado. A graça te impediu de seguir aquele caminho. Não é porque você é melhor. Se você olhar, você já fez coisas feias e erradas na sua vida. Mas por que você não seguiu no erro? Porque a graça, o favor que você não merece, cruzou o seu caminho, tirou você de lá, impediu de você ser aquilo que ali está ali. Eu gosto de Paulo, e o próprio Paulo disse, eu sei que na minha carne não existe, não habita bem algum. A minha carne e a tua carne é igual à carne de todos os seres humanos. Vocês acham que eu sou melhor do que um assassino? Não, eu nem posso falar isso. Eu sou de uma família de assassino. Talvez eu nunca falei isso no púlpito, mas vou falar para vocês aqui. Meu avô acho que matou 9. Mas eu nunca matei no físico. Mas você tem vontade, às vezes, de matar só uma pessoa te contrariar. Quer ver? Eu estava indo para a escola bíblica. Há muitos anos atrás, eu tinha um Passat vermelho. E eu tinha mandado botar uma película preta naquele Passat. E era 9h, 9h30 da manhã, eu estava indo para a escola, o guarda me parou e disse, essa película está fora da lei, o senhor tem que tirar isso aí. Eu de paletó, de gravata, um calor. Disse, pode tirar essa película, porque senão o senhor não vai sair daqui. Eu disse, moço, eu estou atrasado, deixa eu ir embora. Depois eu tiro essa película. Não, o senhor vai tirar. Aí eu terminei todo suado.
Mas eu estou falando para vocês aqui, para você entender que às vezes você não faz no físico, mas lá dentro. Eu disse, vontade de encontrar esse guarda no meio da rua e passar esse carro em cima dele. Eu matei, mas lá dentro o Espírito estava lá. Então eu quero dizer para você que Deus nos guarda disto. Isto mostra que se nós não seguimos o caminho errado, foi porque a graça veio. Nós não somos melhores do que ninguém, é só alguém te contrariar, você lá dentro, ai, se eu pegar aquela pessoa. Hein? É ou não é? Mas que coisa boa é que o irmão Branham disse que aquela escritura que Deus sonda os rins e os nossos corações, ele disse, sabe o que é isso? Ele disse assim, Deus segue os passos do seu pensamento. Você tem um ímpeto desse, e se ele viesse e dissesse assim, você está condenado porque você estava pensando nisso, porque é assim. Mas ele vem e começa a seguir seu pensamento. Vem um troço desse na sua cabeça, dá uma raiva dessa, mas daqui um pouquinho o senhor fala, oh Deus, tenha misericórdia de mim, pensando tal coisa. Quer dizer, aquilo foi cortado com o seu pedido de misericórdia. Deus não deixou. Se você seguisse daquele, você ia afundar. Mas Deus, eita, Deus bom e misericordioso. Ele vem e eita, louvado seja o nome do Senhor. Seguir os teus passos e os teus pensamentos é exatamente isto, é interferir para que aquilo não se conclua na sua vida. Aleluia! Ontem um irmão mandou para mim, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E eu quero dedicar isso para você. Nenhum dardo inflamado do maligno vindo na sua vida, Deus vai barrar para que aquilo não prospere. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Posso ouvir seu amém? Eu estou aqui, eu quero que você chegue na sua casa e leia o que nós estamos estudando aqui. Mas nunca seja rico a ponto de pensar que nós somos melhores, não precisamos. Se tem um povo que precisa se humilhar, somos nós. E às vezes somos humilhados porque não sabemos nos humilhar. Mas se você começar a se dobrar e se humilhar diante de Deus, deixa eu falar de coração, você vai ver a abertura da sua vida, você vai ver o crescimento da sua vida, você vai ver graça de Deus na sua vida, porque você vai aprender a ter graça com aqueles outros que estão precisando. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus não veio aqui condenar, ele veio salvar. Se há uma escritura que mexe comigo, é aquela que Jesus disse, eu não vim aqui senão buscar e salvar os que se haviam perdido. Você se desviou e ele desceu aqui para te ajudar. Ele desceu aqui para me ajudar. Ele desceu aqui para mudar a história da nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Esta mensagem não chegou em São Luís para fazer uma religião. Ele chegou aqui em São Luís para ter filhos e filhas de Deus. Aqueles que querem ouvir e obedecer os ensinamentos de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Daqui um pouquinho Jesus faz. Eita, se estes camaradas obedecessem a Jesus. Jesus disse, eu vou falar uma coisa para você. Fale bem de quem fala mal. Ame os seus inimigos. Ore por quem te maldiz. Não entre no mesmo barco, então você não tem nada de Cristo na sua vida. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu não vim aqui para dividir igreja, eu não vim aqui para condenar ninguém. Eu vim aqui como ajuda. Me chamaram aqui para ajudar e eu estou aqui para ajudar. Ajudar você a ser cristão. Agora, quem gosta de... Gente, a gente tem que entender, cada um tem que cumprir seu papel. Mostra-se É engraçado. É engraçado. Meu nome foi para a internet e para o lixo. Críticas eu recebi do Brasil todo. Gente falando o que não é verdade.
Entende? E agora chegou o momento que chegamos a uma situação de que, sabe, precisa se tomar alguma medida que nem dependeu de mim, Mauro e Matéia. Uma mocinha nossa, uma moça muito eficiente, muito trabalhadeira, muito dinâmica, muito inteligente, que congrega comigo lá em Manaus. E eu falei, eu tenho a maior vontade de fazer um curso de aviação. Eu tenho vontade de comprar um avião. Quem é que vai me ajudar a comprar um avião aí? Aí eu brincava com o Firmino. Firmino, vamos comprar um avião? Ele disse, vamos. Você entra de sócio comigo? Ele disse, entro. Eu disse, vamos comprar um avião? Ele perguntou, quantos passageiros o avião carrega? Eu disse, 5. Ele disse, estou fora. Eu disse, por quê, Firmino? Porque você vai ser você e sua mulher e os 3 filhos. E eu vou ficar onde? Mas outro dia tinha um irmão lá na rocinha dele, feliz da vida lá no seu roçado, sabe? Mexendo lá com as suas bananas que ele planta, e ele começou a chorar. E chegou em casa chorando, e a mulher disse, o que foi, fulano? Um irmão que congrega comigo há muitos e muitos anos. Disse, o que foi? É que eu estava ali no meu roçado, com vontade de comprar um avião para dar para o pastor César. Enquanto tem um dizendo que eu estou andando de carro de luxo, mas não sei mais o quê, tem gente chorando de vontade de comprar um avião para me dar. Sabe? Só não comprou porque não tinha o dinheiro, mas a vontade estava lá. Então eu quero falar para vocês isso, sabe? Que a gente precisa entender que tem gente para tudo. E sabe o que a gente tem? Não pode ter no coração? Não pode ter ódio, não pode ter raiz de amargura, muito pelo contrário. Se tem alguém que já falou desta igreja, nós levantamos as mãos aqui a favor deles e dizemos, Jesus abençoe a vida deles. Se alguém fala de mim, eu o entrego na mão de Jesus e digo, Senhor, toma conta. E não peço assim não, viu? E não oro assim não, de dizer, não, quebra a cara dele, não. Eu digo, tenha misericórdia dele. Que ele possa aprender o que é evangelho. Aprender o que é ser cristão. Ler a Bíblia não é ler história, é ler ensinamentos de Cristo. É aplicar na sua vida. Não é simplesmente mudar de igreja. Eu era batista, ou assembleiano, ou católico, e mudei para cá, e eu continuo com as mesmas atitudes. Não, Jesus veio mudar, não foi religião, foi as nossas vidas. Esta mensagem tem uma finalidade, mudar a sua vida, mudar o seu pensamento. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Então Jesus disse, amai vossos inimigos, fazei o bem, orai por quem vos persegue. Este é o ensinamento de Lucas capítulo 6 que eu estou lendo aqui. Amém? Aleluia. E aí ele aplica isto, olha só. Aí ele aplica isto aqui no capítulo 6, ainda no verso 37 do capítulo 6, ele diz assim, vai comer, eita que coisa boa, tem gente que quer colher aonde não plantou, mas tem gente que planta para colher. Se você seguir esta linha que eu estou te ensinando aqui, que é a linha do capítulo 6, você não tem como não fazer uma colheita extraordinária na sua vida. E tem muita gente que quer colher e não plantou. Então assim, eu às vezes digo para as pessoas, olha, está aqui, ó, você passou a vida toda, caminhou até aqui e não colheu e está com pressa de colher e ali para trás você não plantou nada que presta. Mas a partir de hoje, comece a plantar. A partir de hoje, comece a plantar. Quem planta não colhe no mesmo dia. É verdade ou não? Plantei aqui um grão de feijão, eu não vou colher isso hoje. E se eu tiver com muita ansiedade de colher hoje, de tarde eu vou lá e cavo a terra, o grãozinho está lá do mesmo jeito. Aí eu poto a terra, amanhã eu volto lá e descavo novamente, o grão está do mesmo jeito. E daqui um pouquinho você vai atrasar a colheita. Mas se você simplesmente põe lá e confia, tem alguém que confia no Senhor aí? Você vai colher aquilo que você faz.
A Bíblia diz assim: lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrarás. Aquilo que você planta hoje, você não pode colher hoje, então você vai continuar plantando. Plantou hoje, amanhã planta de novo e depois planta de novo. Não vai querer colher aquilo não. Quando começar a hora da colheita, aí você começa a ver, este grão que eu plantei ontem amadureceu primeiro do que eu plantei hoje, esse que eu plantei hoje vai amadurecer depois, e você começa na sua vida uma colheita, sabe? Todos os dias você está colhendo aquilo que você plantou. Ei, aí a sua vida é abençoada. Mas gente que está querendo colher aqui para trás, que não fez nada que presta, quer colher. Estão me entendendo? Então Jesus aqui, eita só, se você achar que esta palavra é para você, segura aí, viu? Não é minha não, é do Senhor Jesus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Hein? Soltai e soltar-vos-ão. Eita, que coisa boa. É quando você libera no coração. Não tem nada preso. Nenhuma raiz de amargura, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhum ressentimento. Você solta. E aquilo que poderia condenar a sua vida também é liberado. Não tenho nada contra ninguém. Tem aqueles que gravaram, falaram besteira. Para mim não me atingiu em nada. Eu sou o mesmo. Glória a Deus. Vamos ver. Tem alguém? Essa palavra é para alguém aí? Se é, diga para mim, pastor. Diga aí, gente. Eu estou lendo o que Jesus está dizendo para você. Se está entrando aqui, saindo aqui, não é problema meu. Mas que ele está falando com alguém aqui, ele está. Dai e ser-vos-á dado. Tem muita gente que gosta apenas de receber. Eu quero. Inclusive para Jesus, sabe? Eu quero. E Jesus disse, então me dê primeiro. Dê pelo menos o controle da sua vida. Deixa eu pelo menos te dirigir. Dá para que eu possa te dar. Parece que é para pouca gente agora, né? Aleluia! Dai e dar-vos e ser-vos-á dado. Olha só. Aí você dá, é a mesma lei do plantio. Você planta um grão e colhe quantos? Quando você planta uma coisa errada, você vai colher uma bacia cheia de coisas erradas. Mas quando você planta o que é correto, você vai colher uma bacia cheia de bênçãos da sua vida. Glória a Deus! Tem alguém querendo receber uma bacia de coisas? Ei, é um grão que vira uma espiga de milho, que vira várias espigas de milho. É uma ação sua que Deus põe um poder exponencial e faz brotar muitas bênçãos para você. Este é um ano extraordinário na vida daquele que vai seguir esta orientação. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, se for para alguém e isto te entusiasmar, eu não vou ficar escandalizado se você pular em pé aí não, viu? Dai e ser-vos-á dado. Olha só, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, virá no seu colo, virá na sua vida, uma medida cheia, uma medida recalcada, calculada, vai transbordar bênçãos da sua vida. Glória a Deus. Jesus disse, colocarão no teu colo, vai vir no teu regaço, vai vir no teu colo, sabe? As bênçãos do Senhor vão te alcançar. Oh, louvado seja Deus! Alguém para abrir a boca e dizer, minha vida foi mudar. Este é o quadro desta mensagem de hoje à noite.
Agora, o lado oposto, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Então, às vezes, você vai ver gente que está recebendo o que plantou, porque mediu desse jeito. E agora, na hora da colheita, fica achando ruim. E dizia-lhes uma parábola, ouça a parábola de Jesus agora. E dizia-lhes uma parábola, porque porventura o cego que guia outro cego, não cairão ambos no buraco? Então, presta atenção, levanta a sua mão e diga, graças a Deus. Deus está me abrindo os olhos. Deus me está me dando alguém para dirigir minha vida, que não é cego, porque eu estou sendo dirigido aqui por Jesus de Nazaré. Se eu venho aqui como homem e quero te dirigir, eu sou um cego, mas se eu estou aqui falando o que Jesus falou, eu tenho certeza que ele não é cego. E que você também não será cego. Glória a Deus! Cego é aquele que é rico, laodiceano, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Nós somos da mensagem. Que bobagem é essa? Nós somos o povo mais necessitado da terra. Porque nós precisamos de Deus dirigir nossa vida todo dia. Todo dia se considere como alguém independente. Não, eu sei que meu pai é rico e que hoje me dará o suplemento para o dia. Aleluia! Glória a Deus! Escute bem como Jesus agiu, para você agir igual. Disse Jesus, porque o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Então faça como ele fez, que você vai ser perfeito. Aleluia! Por que atentas tu para o argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Eita, antes de abrir a boca para falar da vida deles, olhe para a tua e fala da minha, fala da tua. Disse assim, olha no espelho e disse, não estou favorável a esta atitude, a este comportamento, a este pensamento. Eu não gosto de ver você fazer desse. Fala para você mesmo. Não, mas eu não gosto daquilo na vida do irmão Francisco, eu não gosto daquilo. Não, fala para você dos seus erros. Você não gosta que ninguém aponte para ele, e você não tem coragem de apontar. Diga, eu estou relaxado com a minha Bíblia, com a minha oração, com os ensinamentos de Jesus, eu estou precisando de melhorar. Eu não quero virar um religioso, hipócrita, fazendo, da mensagem e da lei de Deus um escudo para os meus pensamentos. Eu quero agir com graça. Eu quero estender a mão, porque o reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus é vida. Nenhum de nós temos condição de chegar lá. Vamos entrar lá pela misericórdia do Senhor. Porque Ele tem sido ou não tem sido muito paciente comigo e com você. Tem ou não tem? Quem é que levantaria, ficaria de pé agora e dizia, Deus tem sido paciente comigo. Dê aí pelo menos um obrigado, obrigado, Senhor. Ou como podeis dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, e não atentas tu mesmo na trave que está no teu olho? Jesus não queria, mas fez, chamou de hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do teu irmão. E quando você tirar a trave do teu olho, você vai ver assim, eita, Deus me deu graça, paciência, misericórdia, e eu vou tratar meu irmão agora também com graça, paciência e misericórdia. Você faz as coisas diferentes. Glória a Deus. Aleluia! Porque não há árvore boa que dá mau fruto. Não, porque não há árvore boa
que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada um vai dar segundo sua espécie. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Estou terminando, viu? Está longo aqui o culto? Não, né? Não. Está na hora de terminar. Como colhem, pode ficar em pé que nós já vamos embora. As irmãs podem vir para o teclado porque já chegamos aqui. Como colhem figos de espinheiros, nem vindimam uva de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a tua boca. E eu termino aqui dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Misericórdia, minha alma salvou. Misericórdia, minha alma salvou. Poderia estar caído e minha alma perecido. Misericórdia, minha alma salvou. Tem alguém que quer levantar a sua mão e abrir sua boca e dizer: misericórdia, minha alma salvou. Vamos ver. Misericórdia, minha alma salvou. Poderia estar caído e minha alma perecido. Misericórdia, minha alma salvou. Eu quero ouvir você cantando: misericórdia, minha alma salvou. Misericórdia, minha alma salvou. Poderia estar caído e minha alma perecido. Misericórdia, minha alma salvou. Sei que vocês são inteligentes e agora vamos cantar sozinho para que eu ouça. Amém, 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 amém. Misericórdia, minha alma salvou. Poderia estar e minha alma perecido. Misericórdia, minha alma salvou. Misericórdia, todos nós. Minha alma salvou. Misericórdia, minha alma salvou. Poderia estar caído e minha alma perecido. Misericórdia, minha alma salvou. Glória a Deus.
Irmãos e irmãs, eu sei que ser perdoado é uma coisa maravilhosa. Eu sei que gozar da misericórdia e da paciência de Deus é uma coisa maravilhosa. Tem alguém aí que concorda comigo? Diga amém. Eu sei que Deus conceder a gente uma vida abundante é uma coisa maravilhosa. Eu sei que ter saúde é uma coisa maravilhosa. Se você acha que é verdade, diga amém. E tem gente aqui porque é novo, parece que está com a boca fechada. Cuidado com a sua vida. Nós estamos aqui na presença de Deus. Ser salvo é maravilhoso. Agora diga-me, ser cristão, ser como Cristo não é maravilhoso? Você não deseja ser como Ele? Ele não é satisfeito de ver alguém com a vida mirrada por causa da religião. Ele veio saltar todos, Ele veio libertar todos, Ele veio dar vida a todos, Ele veio usar misericórdia a todos. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Agora, há uma coisa que eu gostaria de fazer aqui hoje à noite. Quantos acham que ter saúde é uma coisa boa? O irmão Arimateia estava me falando no início do culto, nem complementou, falando de uma irmã que está com um problema de saúde. Eu queria chamar aqui as irmãs que estão aqui e que têm saúde e que gostariam de fazer um plantio aqui hoje à noite. Plantar em favor desta irmã ou de outras irmãs que você conhece que estão doentes, sabe? Uma vida saudável. Porque você vai plantar, aquela pessoa vai receber sua oração e Deus vai te dar amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois, uma vida saudável. As irmãs que têm saúde, que gostariam de ver esta irmã restaurada, ou estas irmãs, ou qualquer pessoa que você sabe que está doente, hoje à noite nós fazemos esta intercessão. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Se você conhece alguém fraco, caído, precisando desta graça, é hora de você que está aí no banco levantar sua mão também. Nós vamos fazer uma intercessão aqui hoje à noite. E nós vamos plantar para que Deus nunca deixe a gente cair. E você vai estar firme amanhã e depois, e cada dia a sua vida vai ser melhor. E você que está com problemas financeiros, Deus vai destravar sua vida. Aleluia. Tudo que está mirrado aqui está fadado a terminar aqui hoje à noite. Aleluia. Nós viemos para uma noite com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu nem sei o nome da irmã, mas você levanta a sua mão e abre a sua boca e diga que esta irmã e todas as minhas irmãs tenham saúde pelo poder do nome de Jesus. Abre a tua boca, não tenha medo de orar, não. Entrega isto, você que conhece alguém com a vida problemática, que esta pessoa alcance a misericórdia de Deus aqui hoje à noite, que a vida dela seja restaurada pelo poder do nome de Jesus. Mesmo os nossos inimigos, nós oramos para que a misericórdia os alcance aqui, que esta igreja cresça no sentimento da misericórdia da vida que Jesus veio dar a todos nós. Amém. Nós viemos aqui assim, Pai. Nós queremos voltar para casa com este sentimento hoje à noite, que os enfermos estão sendo curados, que as vidas estão sendo destravadas, e que no meu colo vai cair uma medida cheia, recalcada, transbordante. Aleluia! Que a bênção do Senhor vai alcançar a minha vida. Glória a Deus!
a vida desta igreja, o cumprimento, o crescimento, em nome de Jesus. Que qualquer pessoa que entrar às portas desta casa, doentes sejam curados pela atmosfera de Jesus aqui, sejam consolados, pecadores se arrependam, se salvem. Jesus, que esta seja uma porta de misericórdia aqui nesta cidade, e não de julgamento, de presunção. Em nome de Jesus Cristo, transforma as nossas vidas. Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome de Jesus. Vamos terminar este culto com as mãos levantadas, dizendo: obrigado por tua graça e misericórdia, nos conceder o que nós não merecemos. Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome de Jesus. Obrigado por estar aqui, obrigado porque o Senhor falou comigo, obrigado porque o Senhor ajudou a vida dos meus irmãos, obrigado pela cura, pelas libertações que aconteceram aqui hoje à noite. Obrigado por renovar a nossa vida. Glória a Deus. Eu quero dizer por mim, valeu a pena estar aqui na tua casa. Glória a Deus. Abençoe a todos, em nome de Jesus. E ajude que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs estenda a mão para o pecador, para o vizinho, para o amigo, e os convide a vir participar domingo à noite do culto de libertação, onde celebramos a vitória do Senhor na cruz e a derrota de Satanás. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e glorifique ao Senhor.